Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Tem alguém feliz na casa do Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque o Senhor é bom conosco. Amém? Glória a Deus. Os meninos estão em cima. Prepara para mim no YouTube. Cid Moreira, por favor. Salmo 73, Cid Moreira, por favor. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Não precisa abrir a tua Bíblia, não. Depois você ouve na tua casa. Pode cortar o fundo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Desde já agradeço ao Senhor, agradeço primeiramente ao Pai, primeiramente ao Filho, ao Espírito Santo. Externo meu amor a Ele. Sou grato pela minha vida, por o Senhor ter me dado a oportunidade de viver. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, da minha pastora, que me deram a oportunidade de estar aqui nessa noite, apregoando a palavra no nome de Jesus. Obrigado, irmão. Pronto aí? Feche seus olhos e ouça essa palavra em nome de Jesus. Salmo 73. Salmo 73. Presta bem atenção. Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti.
E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Amém. Glória a Deus, aleluias. Se puder colocar o fundo graça para mim, eu ficarei feliz, viu? Fundo graça. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom conosco, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Pai, que eu possa ser o referencial da sua boca nessa noite. Que teu Espírito possa tocar em mim, Pai, assim como já tocou, e que as pessoas possam ser tocadas nessa noite, Senhor. Aqueles que chegaram na casa tristes, Senhor, sairão felizes, Senhor. Aqueles que chegaram na casa desanimados, Senhor, sairão daqui dando saltos de alegria, Senhor. E aqueles, meu Deus, que chegarem aqui, meu Deus, pensando, meu Deus, em desistir, Pai, o Senhor dará força, Senhor, para continuar, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que levanta, um Deus que sustenta e um Deus que nos fortalece em nossa caminhada, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Bendito seja, Pai, e proclamado seja o teu santo nome, Pai. O inferno estremece quando o nome de Jesus é proclamado em nações e nações, Pai. E nós te glorificamos nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Aqueles que creem dizem amém nessa noite. Dê um glória a Deus e se assente nessa noite, aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus essa noite bem forte. Não, vamos ser mais forte agora. Dá um glória a Deus bem forte nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. O inferno está revoltado conosco. O inferno está nesse momento arrebentado de raiva conosco. Porque o Senhor nos ama de uma forma que o inferno jamais pode ser amado. Eu quero que você nessa noite se desligue de tudo e preste atenção nessa viagem que nós vamos fazer. Uma viagem para nunca mais voltar. Uma viagem que nós vamos fazer no tempo, para que nós possamos entender e viver da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Eu tenho certeza que nessa noite, tem pessoas que vão sair daqui dessa casa, e não vão sair andando. Já dá o número do teu endereço, da tua casa, já manda o endereço, compartilha com alguém que você ama o endereço da tua casa. Porque quando você sair dessa noite desse lugar, você vai sair tão maluco que você não vai saber nem o rumo da tua casa, cheio da glória do Senhor. Isso que eu creio nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esses dias para trás a pastora estava pregando, e ela recitou o Salmo 73 em um pedacinho da mensagem dela. E quando ela recitou o Salmo 73, eu me lembrei de quando eu preguei essa palavra, há muito tempo atrás, e me deu vontade de estudar um pouco a respeito da vida de Asaf, até porque quando nós queríamos ter o nosso filho, eu queria colocar o nome do meu filho de Asaf, e a Cris não quis, ela falou, é muito feio, então eu falei, então vai ser Caleb. E por que eu queria ter o nome do meu filho de Asaf? Exatamente porque eu gosto de louvor, porque eu faço parte do louvor, porque eu tenho um chamado de levita, e porque o Asaf era um levita. Para você que não conhece a vida de Asaf, eu quero falar um pouquinho dele para você nessa noite. Asaf, ele foi um grande homem, e esse grande homem, ele andou com Davi. A história vai, quem quiser saber, você vai ler o livro de Crônicas, o 1 e o 2, e no livro de Crônicas, você vai entender no livro de Crônicas, quem foi o grande Asaf.
Asaf foi um levita, mas em alguns momentos Asaf também foi profeta. Asaf, além de cantar, além de reger, além de ser um compositor, Asaf também foi um homem que profetizou. E a vida de Asaf não foi uma vida fácil. Asaf, ele andou com o rei Davi. E quando Asaf andou com o rei Davi, a Bíblia vai nos contar uma história de quando Davi chega na cidade, Davi chega dançando. A Bíblia vai dizer que Asaf entrou no meio daquela roda e começou a dançar junto com Davi. Davi já via Asaf desde criança e já sabia que Asaf seria um grande homem de Deus. E Davi, ele escolhe Asaf para ser o regente da orquestra, o regente do coral, o grande líder do ministério de louvor. E ali Asaf, quando ele começa a reger, ele começa a preparar os levitas, ele cuidava dos levitas. E para quem não sabe, a tribo de Levi era uma tribo que ela era diferente das outras tribos. As 11 tribos que o Senhor levantou eram tribos que podiam trabalhar, conquistar e ter o que queriam. Mas a tribo de Levi não, a tribo de Levi era uma tribo diferente. A tribo dos levitas era uma tribo onde eles viviam somente com os recursos que as outras tribos trabalhavam e depositavam no pé das tribos de Levi. Então aquele povo era escolhido por Deus para poder cuidar da obra do Senhor. Mas cá para nós, as outras tribos foram muito remuneradas com grandes coisas, mas para mim a tribo de Levi ela foi remunerada com a presença do Senhor. A tribo de Levi ela foi remunerada com a glória do Senhor. Aqueles que estavam na tribo do Levi não tinham dinheiro, não tinham carros, não tinham cavalos, não tinham casas, mas eles tinham grandemente a presença do Senhor, muito mais que as outras tribos. A Bíblia vai nos dizer que Asaf foi aquele que ficou na frente da comitiva quando foi levada a arca para Jerusalém. Era Asaf que estava ali comandando. A Bíblia vai nos dizer que Asaf foi um grande homem quando foi feito o tabernáculo, quando foi feito o segundo templo, o templo de Salomão. A Bíblia vai nos dizer que era Asaf que estava ali, Asaf que regia, Asaf que tomava conta, Asaf que estava à frente de todo o trabalho que Davi colocava na mão dele. Então Asaf ele viveu sobre o comando de Davi e sobre o comando de Salomão. A Bíblia vai nos dizer que Asaf, ele era um homem que ele era muito temente a Davi, e ele era muito temente a Salomão, um homem que respeitava os seus doutores, um homem que respeitava aqueles que estavam acima dele na hierarquia. E por isso Deus honrou ele a ser levita, e ele que cuidava de todas as coisas que tinham do ministério, todas as coisas que tinham do ministério de levitas na casa do Senhor, era Asaf que tomava conta naquele tempo. Asaf era um grande homem. Asaf foi levantado por Deus. Asaf, quando ele escreve o Salmo 50, para você que não conhece, Asaf ele escreveu o Salmo 50, e depois ele escreveu do Salmo 73 ao Salmos 83. Asaf ele já não era tanto menino quando ele escreve esse salmo, ele já estava um pouco mais velho. E eu venho imaginar por que é que Asaf começa a escrever o Salmo 73 da forma que ele escreve. Primeiro, Asaf estava agoniado, Asaf estava entristecido, Asaf estava nesse momento, vivendo um momento que ele não pensava que poderia passar. Como pode um levita da casa do Senhor, como pode um grande homem que estava à frente, um homem que fazia os louvores, era ele que fazia os louvores, era ele que regia os louvores, era ele que preparava, era ele que colocava as notas, ele que colocava as roupas no ministério de louvor, era tudo ele que fazia. Tudo estava na mão de Asaf, um grande levita do Senhor, levantado por Davi, levantado por Salomão. E agora Asaf, aquele grande homem que fazia grandes coisas para o Senhor, me começa a escrever uns salmos, e nesse salmo Asaf começa a reclamar ao Senhor. Asaf começa a contar a sua vida, Asaf começa a se entristecer na presença do Senhor. E até o capítulo 16, Asaf só fala, desculpe as expressões, mas parece que só fala asneiras ao Senhor. Quando nós abrimos os salmos, quando nós estamos na nossa casa e nós falamos assim, eu quero ouvir um salmo, eu quero ver um salmo. A tua esperança de ver um salmo, ele é um salmo bonito. Quando você vai falar para alguém, alguém fala para você assim, onde que eu acho uma palavra bonita na Bíblia? Você fala, vai em Salmos, vai em Provérbios. Mas e se a pessoa que você dizer para poder abrir um salmos, ela abrir o Salmo 73? Ela vai se assustar com o Salmo de Asaf,
porque é muito gostoso quando nós abrimos Salmo 50, cantai louvores. É muito bonito quando nós abrimos os Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito bonito quando nós abrimos Salmos 91 e diz que Ele é a nossa força, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele diz que podemos passar pelo vale da sombra da morte, que Ele estaria conosco. É muito bom ver o Salmo 126 e o Salmo 90, tantos salmos da Bíblia que nós gostamos de ver. Provérbios, como é lindo ver Provérbios. Mas por que quando nós chegamos em Salmo 73, quando nós vemos a oportunidade de um homem que escreveu o Salmo 50, depois você lê em casa, um salmo maravilhoso, quando ele chega no Salmo 73, ele começa a reclamar ao Senhor. Ele fala: Senhor, está muito difícil a minha vida, trazendo para a nossa linguagem. Ele diz: Senhor, o meu vizinho, o ímpio, ele tem muito mais do que eu. E quantas vezes nós dentro da igreja reparamos nas pessoas lá fora? Quantas são as vezes que nós viemos na casa do Senhor, honramos o Senhor, consagramos a nossa vida, fugimos do pecado, fugimos das coisas do mundo, não fazemos as coisas que o mundo faz. Quantas são as vezes que nós chegamos na casa do Senhor, nos consagramos, jejuamos, oramos, buscamos a presença do Senhor, e aí em algum momento no momento de desespero, nós começamos a olhar para o mundo que as pessoas têm no mundo, que as pessoas fazem no mundo. E foi isso que Asaf fez nesse momento. Asaf, ele começa a questionar a Deus, mas grandes homens já fizeram isso, até Jesus quando estava no Calvário, Jesus foi orar e os apóstolos deixaram de orar. Quando ele pede para os apóstolos orai comigo, pelo menos 1 hora, quando ele volta os apóstolos estão domingo, Jesus fica revoltado com aquilo. Grandes homens passaram por momentos difíceis na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Jó foi tentado, quando ele estava ali, ele falou para Deus: Senhor, maldito foi o dia que eu nasci. Quantos foram os homens da palavra de Deus que sofreram? Quantos foram os homens da palavra de Deus que passaram por momentos difíceis dentro da casa do Senhor? E é isso que eu quero dizer para você: você não está isento de passar por momentos difíceis na casa do Senhor. Você não está aqui para que você seja o melhor e para que nós disputamos qual é o que canta bonito, qual é o que faz bem, qual é o que prega bem. Mas nós estamos aqui porque o Senhor quer nos moldar, nos preparar para uma vida, e essa vida se chama vida eterna. Nós estamos aqui porque o Senhor, muitas vezes Ele prova o nosso coração. Muitas vezes Deus vai provar do teu coração, muitas vezes Deus vai forjar do nosso caráter, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E ali Asaf estava passando por um momento difícil, e o Senhor ali permitindo que Asaf passava por um momento difícil. Certa vez, quando Salomão foi ali inaugurar o seu novo templo, lá em Crônicas, você vai ver como foi bonito. A Bíblia vai nos dizer que as pessoas que estavam de fora do templo, quando o Shekinah de Deus desceu, quando a fumaça do Senhor desceu do céu, as pessoas que estavam do lado de fora eram curadas, do lado de fora da igreja. As pessoas não estavam dentro da igreja, e ali as pessoas ficavam do lado de fora. Depois tinha o átrio, depois tinha o santo do santo, depois tinha o lugar santíssimo. E a palavra de Deus vai nos dizer que sabe quem estava lá? Asaf. Todos os momentos, a glória que Davi teve, a glória que Salomão teve em riqueza, quem estava lá? Asaf. Asaf estava lá. O levita que não tinha riqueza, o levita que não tinha formosura, estava ali. Mais do que isso, a Bíblia vai dizer aí no livro de Crônicas, se você quiser eu te deixo os respaldos bíblicos depois para você ler. A Bíblia vai dizer lá no livro de Crônicas, sabe o que ela vai dizer? Que Asaf tinha 4 filhos, e esses 4 filhos de Asaf eram doentes. Como pode um homem levita que está no altar do Senhor, um homem que foi levantado por Davi, um homem que foi levantado por Salomão, que estava ali fazendo tudo que Deus pedia, mas os filhos de Asaf eram doentes? A Bíblia não diz qual era a doença dele, mas não podemos pensar, pode ser que um não tinha locomoção, pode ser que algum tinha alguma doença incurável, porque a Bíblia diz que eles eram doentes. Como pode um homem, eu fico imaginando como pode um grande homem de Deus passar por um momento desse? Mas nós sabemos, nós entendemos as vontades de Deus, nós não entendemos os propósitos de Deus. Eu estava vendo um pastor contar um testemunho dele, e ele disse que ele estava, certa vez ele estava lá
naquele lugar que a menina fez a música lá no Ribeirinho, lá, esqueci o nome lá. E ele estava naquele lugar, ele estava fazendo, como que chama? Marajó, ele estava na ilha de Marajó, presta atenção aqui, ele estava na ilha de Marajó. E o filho daquele homem estava junto com ele, e ele estava fazendo uma jangada. O pastor contando, e por um deslize deles ali, eles trabalhando, o filho dele se escorregou e caiu dentro de um rio. Ele contou que eles ficaram 6 horas nadando e procurando por aquele menino, e não acharam pelo corpo do menino. E ele orou a Deus e falou: Senhor, eu já sei que ele não vai viver mais, que ele não vai estar mais vivo, mas permita que eu faça pelo menos o enterro dele. E aquele homem contou que ele deu mais um mergulho, e quando ele deu um mergulho, ele sentiu algo mole, e ele levantou, era o filho dele, estava morto. Ele disse que por anos e anos e anos, ele ficou pregando isso na igreja para as pessoas, até que um dia ele estava pregando, e ele não contou essa história, e chegou outro homem para pregar, e o outro homem encontrou quase a mesma história. O homem disse que estava fazendo uma viagem missionária, e eles estavam em um lugar onde tinha muitos animais, muitas coisas, e quando ele olhou para trás, uma cobra enrolou no filho dele e puxou ele para dentro da água, e a cobra engoliu o filho dele. 2 pastores com quase a mesma história, só que ele não conseguiu pegar o filho dele. O filho dele ali foi engolido por aquela cobra. E ele fez a mesma oração, ele disse: Senhor, eu quero meu filho nem que se for, para poder enterrar e fazer um enterro digno do meu filho. E ele contando aquela história, eu comecei a chorar, vendo ele contando aquela história, e um dia, certo dias depois, ele procurando, ele encontrou aquela cobra, naquela região, e a cobra ela estava encostada no lugar, e ela estava com a barriga toda cheia. Ele disse que ele chegou, pegou um machado, não sei o que ele pegou, agora eu esqueci, mas ele bateu na cabeça da cobra, cortou a cabeça da cobra. E ele abriu a cobra no meio. Quando ele abriu a cobra no meio, estava lá seu filho espedaçado dentro da cobra. Ele disse que ele levantou o filho para cima, deu glórias a Deus e fez o enterro dele. Depois disso, aquele outro pastor disse que nunca mais ele quis pregar. Sabe essa dor que você está passando hoje dentro de você? Sabe essa dor que muitas vezes nós estamos passando dentro de nós? Existem pessoas pior que você. Muitas vezes nós queremos questionar a Deus por nossas dores, mas sempre saiba que existe alguém que está melhor com você, e existe alguém que está pior com você. Existe alguém que é mais rico que você, existe alguém que é mais pobre que você. Existe alguém que é mais feio que você, existe mais alguém que é mais bonito que você. Existe alguém que é mais inteligente que você, existe alguém que é menos inteligente que você. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas sempre que nós orarmos por lado, vai ter alguém com dificuldade. Sempre que nós pegarmos o nosso celular e procurarmos por dificuldade, nós vamos saber que existem pessoas que passam por momentos mais difíceis que o nosso. E a tua dor não é maior que a minha dor não é maior que a sua. A nossa dor, a dor que nós temos, a dor que Asaf tinha, era a dor que Deus permitiu que ele tivesse. Portanto, quando nós passarmos por momentos de dores em nossa vida, saiba que tudo isso que nós estamos passando é o Senhor que está deixando que nós possamos passar. Para quê? Para que nós possamos ser forjados pelo Senhor, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, para que nós possamos ter testemunhos, para que outras pessoas possam ser salvas. A tua dificuldade hoje, o momento difícil que você passa hoje, você vai pregar para alguém amanhã, e alguém vai estar passando pelo mesmo momento que você passou no passado, e você vai ajudar aquela pessoa através do teu testemunho. E Asaf estava passando por um momento tão difícil na vida dele. Asaf chegava na casa dele, Asaf ia para a igreja, chegava na igreja, regia louvores, cantava louvores, a glória descia, muitas coisas aconteciam. Quando Asaf chegava em sua casa, Asaf se deparava com 4 filhos doentes, com uma mulher já idosa. Ele já não era tão novo, já tinha mais ou menos a idade de 65, 70 anos. E Asaf começa a escrever um salmo. Asaf começa a dizer para o Senhor: Senhor, por que o ímpio, sabe o que Asaf diz aqui? Senhor, por que o ímpio nem na sua morte tem dificuldade? Por que nem na morte do ímpio ele passa por dificuldade?
Porque é que muitas vezes tem muitas pessoas que passam dificuldade, quando morre, você vai no enterro de uma pessoa que é simplesinha na igreja, você chega lá e é aquele caixão simplesinho, aquele enterro simplesinho. Quando um rico morre, é aquele caixão bonito, até purpurina tem no caixão. Nem morte, eles passam por dificuldade. E ele começa só a reclamar e clamar ao Senhor, começa a falar: Senhor, está tudo muito difícil. Até o capítulo 16, ele só fala coisas que talvez não estariam agradando ao Senhor. Sabe, na conferência, quando acabou, uma certa pessoa chegou em mim e falou assim: eu queria ser igual a você, eu queria louvar igual você, ser animado, correr de um lado para o outro, animar o povo. Eu queria que Deus me desse essa unção. Mas mal aquele jovem sabia que antes de eu subir no púlpito, eu cheguei primeiro na casa do Senhor, fui até o pastor e falei: pastor, ora por mim, porque eu não tenho forças para subir no altar essa noite. Foi ou não foi, pastor? E o pastor orou para mim e falou assim: o Senhor é a tua força. E ele começou a orar. E eu subi no púlpito. O primeiro louvor que nós fomos ensaiar se chama A Alegria do Senhor é a Nossa Força. E quando nós começamos a ensaiar, eu estava nesse lugar, o Espírito Santo veio no pé da minha orelha e falou assim: se eu estou feliz contigo, eu sou a tua força. Se o Senhor está feliz com o que você está fazendo pelo reino, Ele é a tua força. Você pode passar por momentos difíceis de dificuldade, se Ele estiver feliz por que você está fazendo, Ele é a tua força. E eu acho que foi por isso que eu cheguei desse jeito na casa do Senhor, para o Senhor me mostrar que não era eu que fazia, mas era Ele que fazia em minha vida. Não é nós que fazemos, não é nós que fazemos as coisas, mas é o Senhor que faz através de nós. Nós somos apenas instrumentos, nós não somos Deus e muito menos semideus, nós não somos anjos, nós não somos arcanjos, nós somos simplesmente filhos do Senhor, instrumento na mão do Espírito Santo. Mas Asaf, passando por um momento difícil, olhando para os seus filhos todos doentes dentro de casa, e ele chega na casa dele, imagina ele falando para a mulher desse jeito assim: hoje foi a inauguração do templo de Salomão, a glória do Senhor desceu do céu, mulher. Você não sabe o que aconteceu, as pessoas, que a Bíblia diz, as pessoas não conseguiram ficar de pé. Foi o que a Bíblia diz, as pessoas não conseguiam ficar de pé, de tamanha glória do Senhor. As pessoas do lado de fora eram curadas pela glória do Senhor. Imagina a mulher dele virando para ele: eu estou só fazendo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, eu só estou fazendo aqui uma suposição, eu só estou fazendo um cenário. Imagina a mulher dele virando para ele, já falando assim: por que o Senhor não cura nossos filhos? Porque a Bíblia diz que os 4 filhos dele eram doentes. Eu estou imaginando só, entendeu? Imagina se ele imaginasse isso. Por que será que o Senhor não cura? Porque para ele escrever uns salmos desse jeito, ele não estava feliz, ele estava triste, ele estava passando por um momento muito difícil, o coração dele estava num momento muito difícil. E não adianta nós queremos chegar na casa do Senhor e mostrarmos que nós somos muito fortes, porque nós também passamos por momentos difíceis. Você também passa e eu também passo. A nossa caminhada não vai ser fácil na presença do Senhor, mas Ele sempre será a nossa força, Ele sempre será a nossa fortaleza, Ele sempre estará conosco, até que chega no Salmo 17, e Asaf diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Até que eu entrei na onde? Não, eu não entendi. Até que eu entrei na onde? Não, peraí, não é possível. Até que eu entrei na onde? Está muito fraco. Olha para o teu irmão do lado, faz biquinho e fala para ele assim: santuário. Fala santuário, faz um biquinho para ele. Manda beijinho para ele, fala santuário. Até que ele entrou no santuário, enquanto Asaf estava do lado de fora da casa do Senhor,
ele se sentia oprimido, castigado, ele se sentia um homem decepcionado. Mas quando ele entra no santuário do Senhor, ele começa a compreender que o Senhor era a força dele. E eu quero começar a terminar essa mensagem dizendo para você: do lado de fora você vai sentir opressão, mas quando você entra no santuário, você é curado pelo Senhor. Quando você entra na casa do Senhor, quando você entra no santuário de Deus, a presença do Senhor nos fortalece, a presença do Senhor nos cura, a presença do Senhor nos enche, a presença do Senhor vai ser a nossa força. E é por isso que o povo lá fora festeja festa de aniversário, festeja carnaval, festeja tudo, mas sempre é triste. E é por isso que muitas vezes nós também passamos por momentos difíceis e também sentimos tristeza, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós somos renovados dia após dia. É a presença de Deus que nos renova. O Senhor vai estar conosco até o último suspiro da nossa vida, Ele vai estar conosco. E aquilo que nós não conseguimos de glória na terra, nós vamos conseguir de glória no reino de Deus, nos céus, na presença do Senhor, porque a palavra diz que quando nós morremos, quando nós encontrarmos com Jesus, nós não teremos mais esse corpo carnal, mas teremos um corpo glorificado pela presença do nosso Deus. Por isso que nós não podemos desistir. Os momentos estão difíceis, tem dia que dá vontade de parar, tem dia que falta dinheiro para comprar mistura, tem dia que falta dinheiro para pagar o cartão de crédito, tem dia que está difícil, tem dia que a gente quer parar com o emprego da gente, quer começar outro emprego, tem gente que muitas vezes quer parar o emprego porque fica longe da família, outro quer parar o emprego porque às vezes está constrangindo. Tudo isso nós vamos passar, mas quando nós vemos na casa do Senhor, a presença do nosso Deus nos renova dia após dia, a palavra do Senhor nos renova dia após dia. Por quê? Porque ela é alimento para nós, ela é bebida, ela é comida. Deixa ele ser criança, deixa ele brincar. A presença do Senhor nos faz, a presença do Senhor está nas crianças, a presença do Senhor está na casa. É por isso que eu digo para você, você que muitas vezes quer desistir, não desiste. Asaf queria entregar o seu ministério, Asaf queria entregar o seu chamado para Deus, Asaf queria desistir, começou a reclamar com Deus, mas quando ele entra no santuário, aleluia, quando eu li essa palavra santuário, eu disse, lugar que se diz santuário quer dizer santo. Quando nós pisamos na casa do Senhor, nós pisamos em um lugar santo, cheio da presença do nosso Deus. Sabe como significa o nome Asaf? Deus dele se apoderou. Deus dele se apoderou significa Asaf. Imagina você ser chamado por Deus, você se apoderou de você. Você sabia que quando nós chegarmos no céu, eu não vou chamar mais Leandro? Você sabia que quando nós chegarmos no céu, a presença do Senhor, nós vamos ter um nome diferente. Nós vamos ter um nome diferente. Deixa ele. A presença do Senhor vai mudar até o nosso nome. Nós teremos um corpo glorificado. Nada nessa terra pode valer mais que a presença do nosso Deus. Nada nessa terra pode valer mais que o chamado que você tem na casa do Senhor. Nada nessa terra pode valer mais do que o instrumento, você sendo um instrumento na mão de Deus. O Senhor nos chama e diz nessa noite, você que às vezes está destruído, machucado, entra no Santo dos Santos. Entra no Santíssimo, entra no lugar santo, atravessa o átrio, meu irmão, rasga o peito, murcha a barriga, estufa o peito, sai correndo, enfrenta a multidão. Se a multidão não deixar passar, agacha, sai arrastando igual a mulher do fluxo de sangue, passa por baixo de todo mundo, mas toca nas vestes do Senhor, toca na presença do Senhor. Quantas são as vezes que nós não queremos nem vir na igreja, chega a hora de vir na igreja, fala, Senhor, eu estou tão cansado, Pai,
Os problemas são tão grandes que eu não tenho vontade de estar na tua casa. Mas eu falei, eu vou, Pai, porque o Senhor é a minha força, Senhor. Eu posso estar cansado, mas é o Senhor que vai me nos renovar todos os dias, que às vezes eu estou cansado. Eu falei, eu vou, Pai, porque é o Senhor que me renova, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me livra do pecado, é o Senhor, meu Deus, que me santifica. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Agora o Asaf, lá no final, começa a glorificar o Senhor. Começa a glorificar o Senhor, começa a dizer para o Senhor da bondade do Senhor. Eu acredito que Asaf, ali fazendo aquele salmo, ele começa a se lembrar da sua vida toda. E no momento difícil ele escrevendo, não foi aquele momento difícil de Asaf, que Asaf parou. Por que existem estes salmos? Eu acredito que esses salmos venham para nos mostrar que as nossas vidas, o nosso tempo na terra, nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós precisamos ter a força do Senhor na nossa vida. Não adianta nada nós vivermos 50 anos, 60 anos na casa do Senhor e depois nos desviar. Nada disso vai adiantar na nossa vida. Não adianta nada nós virmos na casa do Senhor sem vontade, sem desejo pela palavra. Não adianta nada nós virmos na casa do Senhor para ficar observando o irmão A, o irmão B, o irmão C. Não adianta nada nós virmos na casa do Senhor só para fazer as coisas quando nós queremos. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e as outras demais coisas serão acrescentadas. Mas o nosso problema é que nós pregamos isso, mas nós buscamos mais as demais coisas. E o reino de Deus, ele é acrescentado na nossa vida. É tudo ao contrário. Pregar, falar palavras bonitas, mas agir, mostrar que a nossa vida, que nós buscamos primeiro o reino de Deus. Quantas pessoas falam que buscam o reino de Deus, mas primeiro buscam as demais coisas? Asaf entendeu naquele momento que a força dele era o Senhor. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Quero que o nosso irmão coloque o louvor Santo dos Santos, do Davi Sasser. Em nome de Jesus. Eu quero que você nesse momento rompa. Eu quero que você rompa. Rompe a barreira nessa noite. Rompe a barreira nessa noite. Fala, Senhor, se eu passar por momentos difíceis, o Senhor estará comigo. Senhor, se os momentos for difíceis, Senhor, alguma vez eu murmurar, Senhor, seja a minha força, Senhor. Seja a minha força, Deus. Você se lançando na presença de Deus, buscando a presença do Senhor. O Senhor é a nossa força, Senhor. Feche seus olhos nessa noite. O Senhor é a nossa provisão, Deus. O Senhor é a nossa força, a nossa provisão. Tende misericórdia de nós, Senhor. Seja a nossa força todos os dias da nossa vida, Senhor. Seja a força da nossa casa. Seja a força da nossa família, Senhor. Senhor, muitas vezes quando nós pensarmos em desistir, seja a nossa força, Senhor. Nós entregamos o controle das nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, e nós não queremos que saia das tuas mãos. Por isso, Senhor, se algum dia, Senhor, eu estiver andando por caminhos tortuosos, o volante está na tua mão, Senhor. O Senhor pode fazer nós voltarmos, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és adorado. Tu és adorado. Com os olhos fechados nessa noite. Esqueça de mim agora. Esqueça do altar dessa igreja. Esqueça do altar, esqueça de tudo. Que a fumaça possa me cobrir nessa noite, que a cortina do Senhor possa me fazer desaparecer. A presença do Senhor está na casa. Que no momento que estiver tocando esse louvor, você possa adorar o Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo. Rompa a barreira nessa noite. Rompa a barreira nessa noite. Rompa a barreira nessa noite. Rompa as barreiras nessa noite. Rompa as barreiras nessa noite.
Rompa as barreiras dessa noite. Rompa as barreiras. Diga que diminua, para que tu cresça. Ei, Asaf, pode chorar nessa noite, Asaf. Joga fora tudo que está dentro de você, Asaf. Joga tudo que está te constrangindo, Asaf. Joga tudo que está te constrangindo nessa noite para fora. O Senhor é a tua força, o Senhor é a minha força. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa força. Ei, recebe aí a presença de Deus. Meu Deus, me cubra com tua fumaça, Senhor. Cubra-nos como foi Asaf, Senhor. Vamos, rompa a barreira. Rompa a barreira nessa noite. Rompa a barreira nessa noite da presença de Deus. Labaxará, labadalaba. Rabadabarabachore canta labadai. Ripa labasurianda labaxeira badalabadarabassore canta labadara labadabaxu. Era mamamanchubianga bassarabadai. A presença de Deus está na casa. A presença de Deus está na casa. Oh! Ei! Meu Deus! Ei! E que diminua eu. Lança a fumaça, aquela fumaça. A fumaça, profeticamente. Meu Deus! E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Oh, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. Que diminua eu, Senhor. E que diminua eu. Junta a mão dessa pessoa que está do teu lado. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Fecha esse corredor aqui, fecha o corredor. Pega na mão de alguém nessa noite. Pega na mão do Senhor, pega na mão de alguém, pega na mão. Vamos. Busque a presença de Deus. Ele está na casa nessa noite, debaixo de tuas asas. Recebe aí a presença. A fumaça do Senhor está na casa. Meu Deus. Presença, meu prazer. Declare. No santo dos santos, a fumaça me esconde. A presença de Deus está na casa. Meu Deus. Debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Ei, glorifica o Senhor nessa noite. Dá um glória a Deus essa noite. Dá um aleluia essa noite. Eu não sei qual é o momento que você está passando, meu irmão. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas glorifica Ele nessa noite. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Diz que você o ama, diz que você o adora. Diz que você vai estar junto com Ele. Rabarabarabacharalabadai. Yegamamamagabadai. Yegamanã sobegalabás. Santo dos santos. Recebe aí a presença do Senhor nessa noite. Abaixa um pouquinho aí para mim, abaixa um pouquinho para mim. Só para você que está passando por um momento difícil nessa noite. Só para você que tem passado por momentos difíceis, de momento que você acha que você não vai suportar.
Quero convidar você, larga da mão dessa pessoa, vem aqui na frente, o pastor e a pastora está aqui, vai orar por você. O pastor fica de um lado, a pastora fica do outro, em nome de Jesus aqui. Você vai vir aqui na frente, só você que está passando um momento difícil. Você vai as mulheres na pastora e os homens no pastor aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê na presença do Espírito Santo na vida dos teus pastores essa noite, só você que está passando por um momento que você fala assim: Senhor, está difícil demais, mas eu creio que o Senhor é minha força, eu creio que o Senhor vai me fortalecer, em nome de Jesus. Venha na frente, venha na frente, venha na frente. Oh! Tua presença é o meu prazer. Oh! Deus, por muitos momentos nós passamos como Asaf passou, Senhor. Eu não sei qual é o problema das pessoas nessa casa, nessa noite, Senhor. Nos ensina, Senhor, quando vê uma pessoa passando por problemas, Senhor, não, meu Deus, ser o alvo de atacar essa pessoa, mas ser as mãos estendidas para ajudar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a não ser pessoas, meu Deus, que nos momentos difíceis que nós vemos pessoas passar, Senhor, nós criticamos as pessoas, Pai, e crucificamos elas, Senhor. Mas nos ensina, Senhor, a ser pessoas que vão estender a mão, Senhor. Nos ensina a ser verdadeiros cristãos, Senhor. Verdadeiros cristãos, Senhor. Muitos no final de ano, Senhor. Muitos no final de ano, Senhor, querem fazer obra, Senhor. Muitas vezes para aparecer, para se mostrar que está fazendo no final de ano. Mas nos ensina, Senhor, a estender as mãos para as pessoas que estão passando por necessidade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a estender a mão, meu Deus, para os irmãos da igreja, Senhor, que muitas vezes, Senhor, está passando por momentos difíceis, Senhor. Muitas vezes não está conseguindo vencer algo, Senhor, e nós, em vez de ajudar, Senhor, nós aproveitamos, Senhor, da situação, Pai, para atacar. Nós precisamos ser mão estendida para ajudar, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Eu te louvo por tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aplauda Jesus nessa noite, amém? Aplauda mais forte a Ele, em nome de Jesus.